Fala pessoal, bom dia a todos, né? Que mais uma vez estamos por aqui, professor Tom Souza, aqui da escola Paulo Freire, né? Galera, gostaria de nesse momento dar as boas-vindas, né, a todos vocês por mais um bimestre, por mais uma oportunidade que Deus nos concede, né, galera? A ideia aqui hoje dessa aula é a gente lembrar tudo aquilo que nós estudamos ao longo do primeiro bimestre. Nós vamos nos situar, na verdade, o que foi que nós estudamos no primeiro bimestre, para aí sim, depois de você ter lembrado, a gente começar já a galgar aí o segundo bimestre, tá bom? Então, galera, olha só, eu gostaria que você tivesse com o seu livro aí do seu ladinho, acompanhando, né, toda essa abordagem geral do que foi estudado no primeiro bimestre. Essa é a ideia, tá? Então, vamos começar pelo capítulo 1, né, pessoal? Pega lá o teu livro, começando pela página 7, capítulo 1, tá certo? Lembrando, galera, que na próxima aula nós já estaremos, se assim Deus nos permitir, já começando o conteúdo de fato do segundo bimestre. Então, olha só, gente, no capítulo 1, nós começamos a estudar a formação do território brasileiro, tá certo? Então, observa que quando a gente fala do território brasileiro, nós estamos falando de uma pequena porção da superfície da Terra, onde nós desenvolvemos relações de poderes, onde existem as hierarquias, né? Então, quando você fala da formação do território brasileiro, ele está destacando principalmente aí o período que vai se dar quando da chegada dos portugueses até os dias atuais. Então, o território, gente, ele é formado por fronteiras, tá certo? Mas aí, galera, o que nós vamos perceber? Que lá no tópico 1, né, do capítulo 1, estudamos a organização político-administrativa do Brasil colônia. Quero te destacar, gente, que dentro dessa organização político-administrativa, né, no Brasil colônia, quero destacar para você os sistemas de capitanias hereditárias. Lembra que quando você fala do sistema de capitanias hereditárias, na verdade aí grandes lotes de terras que foram doadas pela coroa portuguesa, né, para os colonos com os objetivos de ocupar, explorar e impedir a invasão de estrangeiros, né, de nações estrangeiras. E aí, galera, dentro dessa questão também, dentro da organização político-administrativa do Brasil colônia, nós estudamos o sistema de governo geral, né? Lembra lá na página 9, onde nós vamos ter aí o governador geral. Então, esse sistema, né, ele foi instituído por Portugal em virtude da fracassada experiência das capitanias hereditárias. E nós vimos também que só duas capitanias hereditárias deram certo, a de Pernambuco, né, e a de São Vicente, tá certo? Então, a partir daí, vamos dizer assim, com a questão da capitania hereditária não dando muito certo, então, para incentivar não só a exploração da terra, como também para fiscalizar essa exploração, a coroa portuguesa ela decidiu envolver-se diretamente na colonização. E aí ela vai instalar um sistema político-administrativo centralizado, né? O qual passava a ser representado em nossas terras por um governador geral nomeado pela corte. E aí, gente, olha só, interessante que já no tópico 2, nós estudamos a organização político-administrativa no Brasil Império, né? Então, dentro dessa questão aí, nós vimos a organização, o sistema, né, imperial monárquico, tá bom? Então, dentro dessa questão aí, é interessante a gente frisar também a Constituição de 1824, né? Lembra que a Constituição, ela vai ser a nossa carta magna, ela vai ser o conjunto de leis que vai reger aí toda a nossa população, tá certo? E aí quando você fala dessa Constituição de 1824, né, na qual determinava a existência de 4 poderes, então você já vai ter o executivo, né, que é exercido pelo imperador e seus ministros, você vai ter o legislativo, que vai ser composto pelo Senado e a Câmara dos Deputados, o Judiciário, que vai ser composto pelos juízes e tribunais, mas também você tem um moderador, que é exercido exclusivamente pelo imperador.
E aí, gente, já entrando no tópico 3, nós vimos também a organização político-administrativa do Brasil no início da República aos dias atuais, né? E dentro dessa questão do tópico 3, nós vimos o sistema federativo, tá certo? Então, esse sistema ele já vai começar após 1889, né, com o ato de proclamação, que vai ser liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, e vai ter como seu principal embasamento a Constituição, que vai ser promulgada de 1891. Né? Então, quando você fala federação, já vai ser uma união política entre as províncias ou os estados, né? Que vão se associar sobre a égide de um governo central, né? Sem perder, contudo, a sua soberania, tá certo? E a partir daí nós vamos ter a dominação de Estado, ok? O que eu quero dizer para vocês, que dentro dessa organização político-administrativa do Brasil, né, no início da República aos dias atuais, nós estudamos também a questão do Acre, né? Foi quando o Brasil foi lá e negociou uma parte da Bolívia e a outra parte do Peru, né? E assim integrou essa região que antes pertencia à Bolívia e ao Peru e depois passou a fazer parte do Brasil como a região lá do estado do Acre. E aí nós vimos que nessas negociações, né, ficou conhecida como o Tratado de Petrópolis, tá bom, gente? Vimos também a questão da zona de Palmas, né? Foi uma negociação aí entre Brasil e Argentina. Vimos também a questão do Amapá, né? Brasil e Guiana Francesa, lembrando que a Guiana Francesa pertence à França, então os franceses acabaram invadindo o Brasil, né, o Pará, só que posteriormente eles tiveram que sair, porque o Brasil ele entrou com essa causa, né, na Corte Internacional, e o juiz Walter House ele acabou dando parecer favorável ao Brasil, e sendo assim, os franceses tiveram que se retirar. Vimos também a questão do Pirarara, né, Brasil e a Guiana Inglesa, e o Brasil após o Estado Novo, né, onde os territórios federais passaram a ser estados da federação. Né, uma mudança da capital também do Brasil, do Rio de Janeiro, para o Distrito Federal, no caso, Brasília. Tá bom, gente? Entendidos até aqui? Lembrando que nós estamos fazendo um resgate, né, geral do que nós estudamos no primeiro bimestre, tá? E aí, gente, lá na página 18, o que eu quero destacar para vocês é o planejamento regional do Brasil. Então, a partir daí, nós já vamos entender o Brasil dividido em regiões. Só lembrando que região é uma área que se diferencia das demais ao seu redor. E toda vez para você fazer uma regionalização, antes de mais nada, você tem que conhecer as suas características sociais, econômicas, culturais, né? Físicas, no caso naturais, tá certo? Para você poder fazer uma regionalização. Na geografia, regionalização nada mais é do que classificação. Ok, galera? E aí nós vamos destacar aí dentro desse planejamento regional o Brasil dividido em regiões, né? A região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, sul, né? Então nós vamos perceber que o Brasil vai ser dividido em regiões, segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Tá certo, galera? E a partir daí, pessoal, nós já entramos no capítulo 2. E quando você fala aí do capítulo 2, nós já vamos estudar, primeiramente, um lugar chamado Brasil, né, o tópico 1. O que significa isso, gente? Que no capítulo 2 nós vamos estudar a conquista do espaço brasileiro, né, pelos portugueses. Nós vamos destacar a questão histórica, onde de fato tudo começou, né, onde começou o processo de colonização. A partir daí, gente, nós vamos trabalhar também a questão econômica, os ciclos econômicos, né, como nós vimos lá, a estação do pau-brasil, a agricultura da cana-de-açúcar, a pecuária, né? Aí nós vamos ter também a questão da mineração, aí depois vem a questão do café e depois o processo de industrialização, tá certo? Então, galera, o que eu quero destacar para vocês, que nesse assunto também nós reforçamos, né, o entendimento sobre capitanias hereditárias, né, o primeiro projeto político-administrativo do Brasil,
a questão da colonização, né, do interior do Brasil pelos bandeirantes, lembrando que os bandeirantes eram colonos que faziam parte de expedições, né, em busca dos metais preciosos, mas quando eles não conseguiam, eles acabavam aprisionando os indígenas para serem vendidos no litoral, tá bom? Então nós estamos revendo agora o capítulo 2, os brasileiros e o seu espaço, dentro do tópico 1, tá certo? Onde nós estamos trabalhando a questão de um lugar chamado Brasil. E a partir daí, gente, né, nós vimos também a questão das redes de transportes e comunicações. Então, você sabe que o Brasil é um país muito grande, então nós estudamos dentro dessa temática, né, o Brasil como um país continental, né, tendo uma infraestrutura. Lembrando que o Brasil ele é um país muito grande, então nós necessitamos de uma infraestrutura de transporte de qualidade e eficiente, né? E quando a gente fala de infraestrutura, nós estamos nos referindo ao conjunto de obras e equipamentos utilizados para o desenvolvimento, né, humano. Vemos também a importância, né, dos portos dentro do contexto histórico-econômico do Brasil, transporte fluvial, que é de rios, né, pelos bandeirantes, surgimento de cidades como polos econômicos ao longo dos rios. Então, tudo isso nós vimos dentro de redes de transportes e também de comunicações, né? E aí a gente reviu o conceito, nós revimos o conceito de bacia hidrográfica, né? E assim por diante. Os transportes de carga por muares, né, que era muito usado pelos tropeiros. Estudamos o Brasil como destaque das rodovias, né? Lembrando que o Brasil, por ser muito grande, o ideal seria nós utilizarmos aqui o transporte fluvial, o marítimo, né? E o ferroviário, que são meios de transportes mais econômicos. Mas não, o Brasil optou por utilizar para transporte de carga o rodoviário. Então, isso encareceu muito, né, o nosso custo de vida, isso vai encarecer muito a questão dos produtos, lembrando que o transporte rodoviário ele tem um poder de carga, né, uma capacidade de carga muito menor do que o ferroviário e também o marítimo e o fluvial. E aí nós vimos a questão do transporte aéreo no Brasil, né, que nos últimos anos cresceu bastante, porém a qualidade dos serviços e a infraestrutura não acompanharam esse crescimento, né, gente? Então isso nos mostra que o governo ele tem que fazer com certeza mais investimentos nessa área. E aí, moçada, vem o capítulo 3, Fronteiras do Brasil. Dentro dessa questão do capítulo 3, nós estudamos aí no tópico 1, Terra Brasilis, né? E isso quando da conquista lá das terras que futuramente seriam chamadas de Brasil, né? Estudamos a divisão, né, das colônias entre Espanha e Portugal, que vai configurar aí o Tratado de Tordesilhas. Estudamos a localização do Brasil na América do Sul, né, gente? As consequências da nossa localização, lembrando que o Brasil, né, a maior parte está no hemisfério sul, mas uma pequena parte se encontra também no hemisfério norte. Nosso clima, que é um clima predominante, o tropical, né, onde você vai ter o tropical aí litorâneo, de altitude, semiárido, né? Você vai ter o tropical aí equatorial, né, ou o quente úmido, melhor dizendo, você vai ter o subtropical. Então, o Brasil, devido a ele ser muito grande, ele vai ter também uma diversidade climática, uma diversidade de biomas, né? Destacamos aí a Amazônia, a Mata Atlântica, o Cerrado, a Caatinga, Campos Sulinos, Pantanal, a questão também aí dos biomas costeiros, né? Ele está falando principalmente dos mangues, das restingas. Vimos uma ilha chamada Brasil, né? Que ele vai destacar aí principalmente de acordo com a sua localização geográfica, né? Enfim. E aí, gente, estudamos um pouquinho, né, da América, né? Destacamos a América do Norte, América Central e América do Sul. Então, esse aí foi o nosso capítulo 3, tá bom? Lembrando que o tio está fazendo uma abordagem geral para você lembrar tudo aquilo que nós estudamos ao longo do primeiro bimestre. E aí, gente, para finalizar, nós estudamos o
capítulo 4, Indígenas do Brasil, onde no tópico 1 estudamos terras de Ibirapitanga, né? Então, atualmente existem 3 hipóteses, né, que tentam explicar a chegada dos povos indígenas às terras das Américas, né, especialmente ao Brasil. E aí lembra lá que nós falamos sobre o Estreito de Bering, a saída dos primeiros habitantes da África em direção à Europa, Oceania, né? Então eles atravessaram o Estreito de Bering e chegaram na América do Norte. Uma outra teoria já vai dizer que muitos desses seres humanos acabaram chegando na América por embarcações e assim por diante. Aí nós estudamos também, né, galera, a questão cultural dos povos indígenas. Estudamos também as suas condições sociais e econômicas atualmente, né, as suas condições de sobrevivência, a questão do choque das culturas, que nós viemos estudar aí, e a questão também das perdas das terras indígenas, né? Então, com o passar do tempo, nós vamos verificar que os indígenas, eles vão a cada ano, né, a cada período que vai passar, eles vão perder mais aí porções de suas terras. Então, galera, vamos ficar por aqui. Quero agradecer a tua atenção, quero agradecer a tua participação e a tua companhia, tá? Peço a Deus que Ele abençoe você, toda a sua família e até a próxima, se assim Ele nos permitir. Muito obrigado, tá, galera? Valeu, tchau e tudo de bom.